eu vos escolhi a fim de que deis, no meio do mundo, um fruto que dure. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, boa sexta-feira para você que me acompanha nesse dia. Hoje a igreja está celebrando a sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Seja muito bem-vindo ao nosso Dia a Dia com a Palavra de número 8, nessa sexta-feira, dia 28 de maio do ano de 2021. É com muita alegria que nós fazemos o Dia a Dia com a Palavra, que é esse nosso momento de fé e de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, nessa sexta-feira, nós meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo. E começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo, e ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, em que a igreja também celebra o dia de São Germano, nos é apresentado o Evangelho de São Marcos, onde Jesus ele vai, num primeiro momento, acontecer a passagem em que ele amaldiçoa aquela figueira. E nós devemos sempre pensar nessa figueira como a nós mesmos. E porque a gente precisa
Porque a gente deve pensar nessa figueira como a nós mesmos. Imagine você que nesse dia de hoje você tem um encontro com o Senhor, que você tem um encontro com Jesus. E ao te encontrar, Jesus vai perguntar: meu querido irmão, minha querida irmã, onde estão os frutos da tua árvore? Será que nós temos tido apenas folhas, mas a nossa árvore não frutifica? E se ela não frutifica, o que será que nós estamos fazendo que a nossa árvore não tem dado frutos? E aí existem alguns casos que são mais difíceis ainda, onde as nossas árvores nem folhas elas têm. Então, o primeiro ponto que a gente precisa refletir nessa sexta-feira: será que as nossas árvores têm dado frutos? Será que as nossas árvores têm dado bons frutos? Porque quando encontrarmos com o Senhor, Ele vai querer saber como é que anda, o que foi que a gente fez com as nossas árvores. O que é que a gente fez com as sementes que Ele plantou no nosso coração? Será que nós deixamos essa semente do Senhor germinar em nossas vidas e fizemos com que essa semente se tornasse uma árvore e que dessa árvore viessem frutos? Ou será que nós matamos a semente? Ou ainda, será que nós deixamos essa árvore crescer, mas essa árvore nunca floresceu, nunca frutificou? Então esse é o primeiro ponto de reflexão que nós temos nesta sexta-feira. O segundo ponto, também muito conhecido, que é o momento em que Jesus ele entra no templo e encontra uma verdadeira feira no templo. E aí Jesus ele sai derrubando mesas, cadeiras, expulsando aqueles que estavam vendendo lá dentro, comercializando qualquer tipo de coisa que fosse. E infelizmente, meus irmãos, a gente vê que hoje existem muitas casas que deveriam ser de Deus, mas que elas viraram apenas casas de comércio. E a gente precisa atentar para isso, porque assim como o Senhor fez naquele tempo, lá no templo, Ele também fará isso conosco. Também fará isso nos lugares em que nós frequentamos. E se os lugares em que nós frequentamos, eles se tornaram templos de vendilhões, se tornaram verdadeiras feiras de milagres, feiras de curas, Ele também nos expulsará de lá, como Ele fez antigamente. Será que o lugar que nós estamos frequentando, ele está sendo uma prateleira onde você paga e você escolhe o milagre que você precisa? Onde você paga e você vai lá na prateleira do templo e escolhe: hoje eu vou querer aqui prosperidade financeira, então eu vou pegar esse potinho da prosperidade financeira. Ou então eu vou na prateleira do templo e preciso de uma cura para a minha saúde. E aí eu vou lá naquela feira livre e eu pago, eu compro aquele milagre que eu estou precisando. Uma coisa que eu gostaria muito que nós pudéssemos pensar hoje é quantas vezes o Senhor cobrou por algum milagre. Quantas vezes o Senhor disse que só faria algo se você retribuísse de alguma forma. Eu vou lhe curar desde que você me pague. Eu vou lhe curar, eu vou lhe dar saúde, eu vou lhe dar prosperidade. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você dê a sua contrapartida. E principalmente se essa contrapartida é de forma financeira. Não, meu irmão. Jesus não cobra. Jesus não cobra para lhe amar. Jesus não cobra para salvar você a cada dia. Jesus não cobra para a cada dia lhe dar a oportunidade de fazer diferente, de fazer novo, de ser melhor. E no final, nós
vamos ver que Jesus ele vai nos dizer que se nós, estando de pé para orarmos, mas temos algum tipo de intriga, algum tipo de objeção contra qualquer pessoa que nós precisemos perdoar, que nós precisemos arrancar isso do nosso coração, ele vai nos dizer que nós primeiro façamos isso. Porque se nós não conseguimos perdoar aos nossos irmãos, tampouco Deus que está no céu perdoará a cada um de nós. E talvez esse seja uma das maiores dificuldades nossas, que é perdoar aos nossos irmãos. Que é cumprir aquele mandamento que ele nos diz de amar uns aos outros assim como eu vos amei. E aí realmente é bem complicado, porque nós não amamos os nossos irmãos que vemos e amamos a Deus que não vemos. E aí Jesus deixou o recado: perdoe, para que você também possa ser perdoado. E aí, meu querido, minha querida, você precisa saber, se você ainda não sabe, que o perdão ele faz mais bem a quem perdoou do que a quem foi perdoado. O perdão ele melhora muito mais a vida daquele que o deu do que aquele que o recebeu. Então não guarde essa mágoa no seu coração, não guarde nada que você precise perdoar. Porque ao perdoar, você vai estar fazendo aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. E você vai estar melhorando, triplicando as melhorias da sua vida. Era isso que nós queríamos partilhar nesse dia de hoje, nessa sexta-feira que o Senhor preparou para cada um de nós. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te peço que você, se não for inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever. Se você achar que essa mensagem de alguma forma pode ajudar a outras pessoas, eu te peço que você possa compartilhar ela com as pessoas que você ama e que você acha que também podem ser tocadas por essa mensagem de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Germano, rogai por nós.